Vamos lá então, página 460, 460, pegar aquela parte ali que nós corremos um pouco no final da outra aula para retomar e depois seguir em frente, né? Então aí no primeiro parágrafo da página, tá? Consegue-se que os gregos admitam que não só a equivalência das fórmulas, mas também a legitimidade do acréscimo ao símbolo pelo topos de necessidade então urgente, e mais ainda desligando a questão do primado deste problema dogmático canônico. Com isso, se assegura a possibilidade de complementação do símbolo, não seja simplesmente um direito resultante do primado papal. Quer dizer, há uma base teológica para o acréscimo filioque e do Espírito Santo. Então, tanto, como eu já disse 1000 vezes, repetindo mais uma vez, tanto e do Pai no símbolo grego, e por eus está certo, como filioque procedit também está certo, na medida que o Filho participa em tudo do Pai. O acréscimo do filioque foi uma medida emergencial que a Igreja Ortodoxa pode admitir em amor de acordo com o seu princípio de economia, a adaptação do rigor dogmático à situação concreta, tendo presente a filantropia de Deus, ou a gente pode falar como no Concílio Vaticano II, a condescendência de Deus, né? Então, aí há mais ou menos este acordo. Visto que em seu conjunto, entretanto, também a união de Florença parece unilateral, embora os gregos não precisam acolher o filioque, deve retirar o seu anátema e estender sua formulação pelo filho nos moldes do filioque. A união acaba fracassando por razões políticas, para variar, e teológica, mas muito mais política do que teológica. Foi decisivo o fato de o Oriente retirar a concessão de que o Ocidente poderia usar o filioque. Agora imagina, né? Você concede, depois não concede mais. O que você concede em matéria teológica? Mas o que é? Concede. Por que concede e não concede? Que fala que é? Você fala de político. Fala de político, simplesmente. Nós concedemos porque compreendemos que o pai ama o filho pela sua vontade, e isso também o filho também expira nesse ponto, então nós aceitamos. Não, mas depois a gente não aceita mais. Por que não aceita mais? Porque a posição não é teológica, a posição é política, tá? É simplesmente política, certo? Os concílios frustrados, só um adendo, os protestantes pensavam que nós católicos romanos nesse ponto, viu, gente? Aí é tranquilo, ainda mais em clima pentecostal, né? Então aí é mais ainda, né? Os concílios frustrados em seus esforços de união definem ainda assim um rumo para esforços futuros, ao proporem 2 princípios metodológicos: recurso à tradição comum, busca de uma diversidade legítima de formulação de fé. Guarde essa frasezinha: diversidade legítima de profissão de fé. Por isso eu dei o exemplo lá do Papa Bento. Ele pode tranquilamente, como qualquer um de nós, pode rezar o credo em grego, tá? Porque nós estamos falando que o Pai é a fonte da Trindade e ele procede do Pai. Nós podemos falar filioque? Sim, pela dupla inspiração pode, tá? É só questão de ponto de vista, mas os dois estão certos, tá? Em circunstâncias políticas e ecumênicas diferentes, pode-se valorizar o fato de que os 2 concílios evitam um anátema formal e defendem a legitimidade e ortodoxia da tradição latina, ao invés de taxar o interesse oriental de heresia. Em termos de conteúdo, lega-se à teologia até hoje a tarefa de examinar a possibilidade de conciliar enfoques distintos na teologia da Trindade.
O reavivamento da pneumatologia na Igreja Ocidental criou um clima favorável para isso. Mas hoje a questão já está resolvida, não tem mal o que falar, tá? Então é isso mesmo, tá? Agora alguns acentos aí da teologia da Igreja Oriental. Então no 3331 aí. A gênese do terceiro artigo do símbolo, no contexto da confrontação com os pneumatômacos, mostra o quanto o culto oficial da Igreja e a experiência espirituais dos monges determinaram qual fonte norma o pensamento teológico do Oriente. Segundo parágrafo, até hoje teólogos ortodoxos remetem à importância da epiclese no conjunto do culto eucarístico e aduzem criticamente contra a fixação nas palavras da instituição. Vamos lá, liturgia. Enquanto o Oriente vai enfocar, não é que só tem a epiclese, enfoca a epiclese, nós enfocamos mais as palavras da instituição, tanto que tem o drama todo, se faltar uma palavra, acaba com tudo, tem que fazer a fórmula de intenção, tudo para isso. O que está na base? Lá o enfoque é pneumatológico, aqui o enfoque é cristológico, tá? As palavras da instituição é para falar o que? De Jesus, né? Tá? Simplesmente. Tanto a grande celeuma, tá, repleto de todas as graças e bênçãos do céu. Para ler isso que está fazendo uma epiclese, deu trabalho. Tá? Então dá trabalho, porque certas pessoas não vão entender que bênção, a própria bênção de Deus é o Espírito Santo, porque não falou o nome, né? Então, só que o enfoque no Ocidente sempre foi as palavras, e isso daí é a consequência teológica de Ario, tá? É provável que o fato do cânone romano silenciar acerca da atuação do Espírito se deva por razões resultantes da história da teologia, reação tipicamente ocidental ao subordinatismo pneumatômaco. Outras características na teologia, eu duvido que seja isso, mas enfim. Outra característica da teologia e vida da Igreja Oriental resulta da acentuação do fato de que Cristo atua na vida sacramental da Igreja, em sentido amplo, por força do Espírito Santo. Justamente em sua autoridade, os detentores do ministério são vistos como servidores do Espírito Santo. A unidade na multiplicidade das igrejas locais é fundamentalmente fundamentada pneumatologicamente. Doenças surgem quando a gente tem visão distorcida de uma espiritualidade trinitária. Quando você enfoca demais a divindade do Filho em detrimento do Espírito, você absolutiza o hierárquico como fonte da unidade, de tal modo que você pode cair numa idolatria louca. Certo? E é óbvio que tem muita gente na hierarquia que pensa assim, né? Eu sou Jesus, as minhas mãos são ungidas e por aí vai, né? A mão é ungida realmente, como o corpo também pelo batismo. Mas enfim, absolutiza tanto porque é o poder. Se você tem que trabalhar, você tem que trabalhar cristologicamente, é Jesus, é figura, quem vos ouve a mim ouve, em Lucas 10, perfeito, porém, é pela ação do Espírito Santo que isso acontece. Qual a consequência de trabalhar o pneumatológico em matéria eclesial? Você começa a ler sinais do Espírito. E você não fica só numa visão de poder. E numa visão, muitas vezes, do poder ligado ao humano. Então, quando você tem uma visão cristológico-pneumatológica da estrutura hierárquica da igreja, você vai ver, o hierarca, ele é Jesus, ele representa, quem vos ouve a mim ouve, porém, ele vai trabalhar o princípio da unidade a partir do Espírito.
E ele, como diz São Paulo, não extingais o Espírito. Se São Paulo fala para Timóteo, não extingais o Espírito, quer dizer o quê? Vamos inverter essa frase? Quer dizer o quê? Não, então. Mas se ele está falando não extingais o Espírito, quer dizer que o episcopo tem o poder. Vamos? Tem o poder do quê? Fazer o Espírito Santo sumir. Exato. Exato. E aí o que o Espírito Santo faz? Ele vai procurar novos caminhos. Tá? Eu acho curioso, assim, claro que no Ocidente tem um acento mais cristológico, no Oriente mais pneumatológico, e portanto aqui talvez houve uma valorização maior da hierarquia que no Oriente tributário. Mas é estranho que, assim, o que eu acho curioso disso é que aqui no Ocidente foi justamente onde houve a maior renovação pneumatológica, assim, se for ver, por exemplo, algo como o Concílio Vaticano II, coisa do tipo. Então, não, mas eu estou falando. Não, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui na Idade Média. Nós estamos na Idade Média. Nós estamos no Filioque. Tá? O Concílio Vaticano II, o que teve que acontecer? Os padres orientais levantar a mão e falar: vocês não vão colocar o Espírito Santo aí, não? E não foi uma vez. Não foi uma vez. Foram várias vezes que isso teve que acontecer. Então, a partir do Concílio Vaticano II, muda tudo. Tá? Ah, mas o concílio é um concílio eminentemente pastoral. Mas é óbvio, é pastoral, mas na medida que as decisões pastorais vai mudando a compreensão daquilo. Qual que é o tema do Concílio Vaticano II? Numa palavra, qual que é o tema? Não. Oi? Não. Oi? Falou aqui, quem que é? Não, não é abertura, é igreja. Não, é igreja. A igreja. As palavras que vêm, igreja como comunhão, adionamento, todo o resto é uma autocompreensão daquilo. Por quê? O esquema de eclésia, que é a Lumen Gentium, não foi o primeiro. O primeiro é Sacrosanto Concilium. Mas por que se coloca ele em primeiro lugar? Porque ele é o tema do concílio. Ele é o tema do concílio. Tá? Mas eu digo assim, tudo bem, concílio, claro, vocês não têm a menor dúvida. Mas mesmo antes do concílio, quer dizer assim, o ímpeto missionário da igreja ocidental... Não, eu não estou falando que o Espírito Santo não agia. Não, sabe? porque assim, a impressão que dá é que eles valorizavam mais o Espírito Santo, mas eles parecem muito mais engessados que o Ocidente, que mesmo com as... Não, mas então, por que aí é um outro esquema. É um outro esquema. Porque a liturgia da Igreja Ortodoxa, ela é muito mais engessada do que a nossa. Vocês deviam saber essa resposta, já que eu ensinei liturgia para vocês. Qual é a resposta? Silêncio diante do ministério? Não. A resposta está nesse texto que nós estamos falando. A liturgia romana, ela é caracterizada pelo quê? Sobriedade, mas tem uma terceira característica que está vindo no missal novo que vem vindo aí. Inculturação. Por que a liturgia romana é inculturável? Enquanto liturgia ortodoxa não é, a liturgia grega ortodoxa também não é, a liturgia ucraniana, nós tivemos um seminarista ucraniano, ele falava que o problema está sendo o quê? O esvaziamento do rito ucraniano indo para a igreja romana, porque os jovens não querem mais nem saber de aprender ucraniano para celebrar a liturgia. Tá? Então, nós somos extremamente inculturáveis. Essa é uma marca que vem do rito romano por causa da própria visão romana do império, de acolher, de trabalhar a cultura, etc. Mas tem uma base teológica. Qual é a base teológica? Uma palavra: encarnação. Encarnação. Esse não é o problema.
O problema não é a encarnação, o problema foi a questão da divindade, então tinha que reforçar a divindade de Jesus. Nesse processo não houve acento na figura do Espírito Santo. Se vocês viessem, inclusive aqui no Instituto, há 15 anos atrás, não tinha matéria de pneumatologia. Se vocês forem ver toda a teologia a partir da década de 70 para trás, não existe pneumatologia. Onde que era vista a pneumatologia? Um apêndice da cristologia. De modo que, se eu estou falando do Cristo, aquele que é o portador do Espírito, então eu vou falar da atuação do Espírito. Mas olha o prisma que se lia, a partir da cristologia. Então, para que criar uma matéria dessa? Porque é necessário ver a terceira pessoa e fazer teologia sobre ele. Certo? Tá? Isso tudo? Agora que eu falo em matéria de história de igreja, né? Certo? Tá? Eu entendi essa afirmação que a gente estava fazendo anteriormente, de que os episcopos podem extinguir o Espírito. Mas está na Bíblia, o que eu vou fazer? Mas, sim. Quantas vezes na história da igreja aconteceu isso, gente? Quantas vezes? Não, mas Sabe? Deus sempre dá um jeito, né? Mas quem dá o jeito? Deus. O Espírito. Olha Francisco, numa igreja rica, numa igreja que privilegiava o poder, Inocêncio, vai ver quem era Inocêncio III, gente. Nós não estamos falando de um Papa piedoso, estamos falando do Papa que primava o poder e o poder do poder mesmo, tá? Então, era essa a figura de igreja. O que Deus sopra? Francisco de Assis. O que Deus sopra? Domingos de Gusmão. O que Deus sopra? Os trinitários. É assim que Deus trabalha, tá? Enquanto tem a reforma protestante, Deus sopra a reforma carmelitana, Deus sopra os jesuítas, Deus sopra Filipe Neri. É assim que acontece. O que nós estamos a partir do concílio? Será que nós vamos ter que deixar o tempo inteiro? Vamos pensar na ação do Espírito? É isso que nós estamos fazendo durante o semestre aqui. Vamos pensar na ação do Espírito? Simplesmente isso. Tá? Agora, será que a gente tem que deixar extinguir o Espírito para a gente acordar? Não, vamos ser conscientes da ação dele. Eu espero que essa disciplina contribua com vocês para isso. Vocês não vão para a paróquia ou para a realidade pastoral para ficar acabando com a vida do Espírito Santo, né? Porque tem gente que faz isso, sabe? Infelizmente tem gente que faz isso, tá? Acho que o ponto que eu queria dizer é que, embora não houvesse um estudo teórico do Espírito Santo antigamente, como o senhor disse, o Espírito, a Igreja Ocidental sempre esteve mais sob influência do Espírito, sob diversas renovações muito mais que o Oriente. Quer dizer, o Oriente pode ter uma reflexão teológica mais desenvolvida do Espírito, mas na praxis deles, eles aparentemente não Mas vamos ser bem sinceros. Pega desde parte, porque senão qual a razão de Deus suscitar o Concílio Vaticano II? Vamos pensar nisso. Por que o Concílio Vaticano II aconteceu? Então, mas porque está precisando, sabe? E uma das marcas dele é o Espírito Santo. Tanto que nasce a renovação carismática. E olha o que é a renovação. Quer dizer, nós, Mensageiro do Espírito Santo e outros, nascem nessa história. E graças a um capítulo da Lumen Gentium. Antes podia? Qual era a teologia sobre a ação do Espírito em matéria de carisma antes do Concílio Vaticano II? Qual era? Vamos? Nossa, não sabe? A teologia, já que não fala, né, devia saber, né? Falamos isso no começo. A teologia era: o Espírito Santo agiu de forma
atuante, com carismas e dons, em Atos dos Apóstolos, porque foi necessário lá, mas agora, tendo a igreja institucional e na Idade Média, a cristandade, não é mais necessário carismas desse tipo. Isso era teologia. Era teologia. Tanto que tem um monte de gente na igreja que pensa assim ainda. E olha para a nossa cara e fala: vocês são desnecessários. Tá? E aí o Papa Francisco faz o quê? Cria o cálice, tudo mais. Todos os papas elogiam. A vida é assim. Mas foi baseado em quê? Em Lumen Gentium. Nunca vi um estudo sobre a história desse capítulo da Lumen Gentium, sabe? Infelizmente é difícil de achar, mas seria muito bom ir visitar as atas do concílio para ver como que um negócio desse sobe, tá? O concílio termina 8 de dezembro de 1965. Em 67 começa a renovação. Por que não surgiu antes? Porque não tinha clima teológico para surgir. Foi extinto. O que vai fazer? Tá? Tinha indício em convento aqui e ali, tinha santos que faziam, claro, mas nível de abarcar a instituição, teve que esperar o concílio. Tá? Então, hoje a gente pode dizer que o Ocidente tem mais teologia e mais experiência do Espírito do que o Oriente, tranquilamente. Então, a experiência do Espírito no Oriente é litúrgica, tá? Por isso a ênfase do dourado, tá? Por isso a insistência nas epiclésias, mas não tem experiência carismática, porque essa teologia permanece, tá? Sim, mas essa teologia permanece. A teologia do quê? Foi lá, não precisa exercer carisma aqui não. Certo? Imagina oração em língua numa missa ortodoxa. Quer dizer, sabe? Não cabe, sabe? Não cabe. Mas nós por quê? Por causa da abertura enculturante, por causa dessa visão do ser humano. A frase de São Paulo você tem que ressoar: a igreja é perita em humanidade. Então isso daí é que faz com que a coisa se abra, certo? Mas que a história é essa, tá? Comunidade de vida, não estou falando comunidade de vida só da renovação, Santo Egídio, ó, o Papa foi na Santo Egídio esta semana, tá? Esta semana, tá? O que é Santo Egídio? É fruto dessa abertura. Antes podia? Não. Comunidade de vida e aliança antes do concílio? Não. Tinha ação católica, tinha isso e aquilo, mas não tinha isso. Tá? O Dom Braz avisa a falar: a vida religiosa na igreja está caindo. Isso não é segredo para ninguém, tá? Convento fechando, mosteiro fechando, a Europa está acabando tudo. O que Deus faz? Suscitou as comunidades de vida. Isso quer dizer que a vida religiosa vai acabar? Se Deus quiser, não, tá? Porém, que há uma outra perspectiva, e isso daí é o Espírito Santo que faz o quê? Unidade nessa multiplicidade, nessa diversidade e nesse processo todo. Deu para entender? Tá? Ficou alguma dúvida? Tá? Vamos lá. Outra característica na teologia e vida da Igreja Oriental resulta da acentuação no fato de que Cristo atua na vida sacramental da Igreja. Eu acabei de falar, em sentido amplo, no por força do Espírito Santo. Juntamente com as suas autoridades, os detentores do ministério são vistos aí como servidores do Espírito. Então já foi. Lá no meio, no próximo parágrafo, Evrágio Pôntico, no final lá, em sua caminhada no seguimento de Cristo, o místico experiencia sua verdadeira participação interior no pneuma santificador e curativo, permanece os efeitos do Espírito no cosmo inteiro e assim ascende inclusive ao divino, tá? E esse é o nosso processo. Então, como agora a encíclica do Papa, nós devemos ver a ação do Espírito em todo lugar e aprender a ver isso.
Isso quer dizer irenismo? Isso quer dizer sincretismo? Claro que não, tá? Mas a gente tem que aprender a fazer leitura, sempre com a hierarquia das verdades na cabeça, sempre aquilo que nós falamos da Dominus Jesus no encontro passado, sempre com isso. Mas a gente vai aprender a ler. O Espírito Santo como mãe na pneumatologia síria, tá? Segundo parágrafo. Já em Afraates, o mais antigo teólogo sírio de que temos conhecimento, mostra-se a independência para com a filosofia e a conceitualidade grega, ou a moldação por uma estreita relação com a Sagrada Escritura e o ideário judaico-rabínico, tá? Santo Efrem, virando a página, segunda linha, bem como nos modos de Basílio, não chama o Espírito Santo expressamente de Deus, mas descreve em parábolas e imagens, com preferência para imagens do calor e do fogo, sua experiência da atuação econômica do Espírito, pois a partir do Pai flui, por meio do Filho, a verdade que dá vida a todos por meio do Espírito Santo. Então eu vou terminar aqui, depois a gente volta. Segundo parágrafo, próximo no meio. Da importância bem maior que a atuação teológica do Espírito parece ser o emprego originário, juntamente no âmbito da Síria, de símbolos femininos para ilustrar a processão do Espírito. Costela do Logos, em analogia à criação de Eva e a partir da costela de Adão, ou da sua atuação unificadora. Pomba, enquanto símbolo do relacionamento do pai e do filho, como virgens e noivos, que enquanto símbolo da ação virginal materna do Espírito com a criação. Ao menos em testemunhos sírios primitivos, encontra-se expressamente a caracterização do Espírito como mãe, tendo que, às vezes, também se atribui a posição de o a, segundo a, dentro da Trindade. Assim como, por um lado, recomenda-se a maior cautela, tá? Isso o padre Joãozinho criou um escândalo ao fazer isso aqui. Então não precisa falar pneuma santa, não precisa falar que o rua é feminino e insistir nisso, tá? Se tem, Gálatas 3:28, se vai falar que em Jesus, não há homem, nem mulher, nem escravo, todos somos um só em Cristo Jesus, para de ficar com essa história de sexualização de tudo em Deus, já. Tá? Tem que parar com isso. Há características masculinas que foram dadas por Deus, e há características femininas que foram dadas por quem? Por Nossa Senhora? Não, foi dada por Deus a ela. Ela não é a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Então parece que é assim: Deus criou o homem e o diabo criou a mulher. Isso é uma visão distorcida e burra. As características do homem e a característica da mulher brotam de quem? Do mesmo Deus. Do mesmo Deus. Aí vem São João Paulo primeiro falar que Deus é uma mãe. Em 33 dias, a frase mais famosa falou que Deus é uma mãe. É isso aqui. Aonde estão essas características femininas na teologia ocidental? Todas as vezes que no dia de Pentecostes, quando nós cantamos a sequência, está tudo lá. As características existentes na sequência são femininas. Femininas. E qual é o problema disso? Mãe. Então toda a simbólica da mãe é, enquanto o homem é objetivo, incisivo e etc., a característica do feminino é acolhimento, é gestação e por aí vai. Nu voltarei. Jó vai voltar para o ventre da mãe dele? Para onde que já está voltando?
Qual que é o ventre de Jó? Oi? Não. Qual que é o ventre de Jó? A cova. Do mesmo modo que o útero é para nós a nossa primeira casa. Agora imagina o trauma de uma criança nascer. Nós vamos voltar para um outro útero. Sim ou não? Tá? Se o grão de trigo não morrer, é a mesma coisa. A característica da mulher é envolvimento. Envolvimento. Acolhimento. Dobrar o que é duro, aquecer o que é frio, tudo característica feminina. Tá? O que aconteceu nessa história toda, todas as características do Espírito, as pessoas passaram a viver a partir de Maria Santíssima. Certo? Por quê? Porque não se trabalhava isso, eu vou encontrar a face de Deus, desse acolhimento, desse aquecimento, de tudo isso que é feminino, aonde? Em Maria Santíssima. Foi assim que foi trabalhado durante esses anos todos. Certo? Tá? Vamos lá. Assim, como por um lado, recomenda-se a maior cautela em tirar conclusões de afirmações históricas salvíficas para a Trindade intradivina, da mesma maneira, por outro lado, parece ser estimulante para a pneumatologia concreta da doutrina da criação, da graça e na escatologia, a característica do Espírito Santo como a mãe da criação, o famoso verbo lá pairar e todas as outras dimensões que dão para esse verbo, tá? Parece o quê? Chocando, né? Aquela coisa de acolher mesmo, como mãe das pessoas recriadas no banho de renascimento e como mãe da igreja. Como mãe da igreja. Agora, o que você não pode fazer? Antropomorfizar a Deus. Eu não posso nem antropomorfizar ao Pai, eu tenho problema com meu pai, vou jogar todos os problemas do meu pai para Deus. Então você está antropomorfizando. Então você tem que trabalhar o que é pai na minha vida, o que foi, o que não foi. E aí eu vou ver pai como origem, aí eu vou trabalhando isso dentro de mim. Tá? Com a atuação do Espírito da mesma forma. Duas formas de amar, a modo masculino e o modo feminino. Será que só o modo masculino foi criado por Deus? Não, o modo feminino também. Essa é a leitura que se faz do Espírito. Agora, sem se falar Espírita Santa, já ouvi isso em palestra teológica, tá? Porque tem a corrente da leitura feminina, feminista melhor dizendo, da Sagrada Escritura. Tem a exegese feminista. Isso daí é absurdo. Isso é absurdo. É a mesma coisa você patriarcalizar ao pai. Tá certo? Também não. Também não. Então o perigo de jogar, nós vamos pegar tudo que é da Trindade imanente, vamos colocar todos os nossos pecados nela e vamos jogar para Deus. Isso daí é um perigo, viu? Isso aí é um perigo. Deu para entender, gente? Ficou claro? Então, como que a gente trabalha aqui? Com características. Características. E é essas características que nós vamos trabalhar para entender quem é o nosso Deus. Sem antropomorfizar, dar a forma de humano e jogar todas as características humanas, boas e ruins, para Deus sem discernimento nenhum. Má nenhuma, né? Óbvio. Mas as boas a gente tem que usar de discernimento. Tudo bem? Tá? Vamos lá. Experiência da atuação e abscondidade. Abscondido é escondido, tá? Da substância segundo a teologia bizantina. A segunda linha, encontra-se a situação distintas, a definição do relacionamento entre experiência espiritual
e vida sacramental. O Simeão, novo teólogo, aí na segunda linha, deve seu cognome à nova experiência de Deus, a qual surge sua teologia, e não vice-versa. 3 linhas para baixo, uma associação bem-sucedida de cristologia e pneumatologia mostra-se no discurso figurado acerca de Deus como porta na casa do Pai e do Espírito Santo como chave. Isso daqui, essas figuras, e o Catecismo da Igreja Católica vai trabalhar isso com relação ao Espírito Santo. Como Jesus é homem, nós trabalhamos Jesus e como a figura de homem que ele é, e nós vamos ler o Evangelho, e aí tudo que é atribuído numa cristologia bem feita para Jesus, a gente vai analisar. Então, Jesus abraçava a criança, Deus abraça a criança, Jesus acolhe, ele acolhe, Jesus olha bravo para certas coisas, né? Então aí é fácil. Mas o Espírito, como que faz? O Espírito, a linha é análise simbólica, não tem como. Ele é o realizador da vida, ele é o vivificante. Só que você vivifica a partir de sinais. E nós temos que ler. Então, quais são os sinais do Espírito? Então, aqui, esse Simeão aqui, ele vai pegar a porta e a chave, né? A porta, Jesus é a porta, que é o acesso, só que para abrir essa porta eu preciso da ação do Espírito, tá? A vida, né? Então, a Sagrada Escritura vai trabalhar outras figuras, como nós já falamos. A coluna de nuvens, o fogo, e o fogo pode ser tanto o fogo que aquece como envolvimento, tá? Como o fogo de intervenção, como a coluna de fogo. O dedo de Deus, tá? Se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, tá? E a mão de Deus, o braço erguido, são todos sinais da atuação do Espírito, certo? Todos sinais da atuação do Espírito. E a pomba, né? Então a pomba, como o primeiro símbolo de Israel, que é Iona, tá? Que vai dar o nome do profeta Jonas. A pomba é esse animal que vem desde lá de Noé, como nós já vimos, certo? Que ela é esse símbolo da vida. Tanto que Jesus se compara não com a pomba, mas ele se compara com a galinha, tá? E o que Jesus queria fazer? Um símbolo feminino, de acolhimento dos pintinhos embaixo das asas, com relação a Jerusalém. Essa ação é a ação do Espírito. Essa ação é a ação do Espírito, tá? Então, a esfraguiz, o selo e outras imagens, e o fogo, as línguas e por aí vai, são todos símbolos do quê? De intervenção para a realização de vida. Todos os símbolos do Espírito são símbolos de intervenção para provocar vida, que é relacionamento, que é comunhão, tá? Então, para eu fazer uma teologia do Espírito, eu preciso trabalhar um pouco melhor a simbologia. Agora, na medida que eu idolatro o símbolo, ou certas brincadeiras que se faz com o Espírito Santo, para mim resvala na blasfêmia, tá? Tirar a pena, engolir com pena e tudo. O Espírito Santo, para saber quem é nomeado bispo, precisa ler o Observatório Romano. Esse tipo de brincadeirinha com o Senhor, para mim resvala na blasfêmia isso. Depois vai reclamar do Porchat, né? Quer dizer, se começa dentro, vai reclamar da porta dos fundos? Você já começa aqui dentro, nesse concurso de blasfêmia, tá? Então, é envolvido por experiência, sabe, do Espírito, ótimo.
A experiência deve levar à interiorização. O que as pessoas fazem? Sapatinho de fogo e companhia, coisifica o espírito, como nós já falamos, e se prende à experiência e não a interioriza. E aí acontece o que Teresa vai falar, que eu já falei e repito, sobre o dom das lágrimas. Chore, chore. Isso daí é um dom que Deus dá. Porém, não se prenda às lágrimas. Vamos pegar essa frase de Teresa e vamos jogar para o resto. Você pode ter a experiência do Espírito que você quiser, mas você tem que interiorizar. Agora, o que a pessoa quer? Ela quer consolação o tempo todo, e ela vicia nisso. Então, ela quer consolação, ela quer consolação. Ela quer sentir, ela quer sentir, ela quer... Aí a coisa fica feia. Tá? Então, mas então não é sentimento, eu tenho que tirar o sentimento dela. Então aí já é outro problema. Então aí é uma pessoa fria, é uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa anti-humana. Então já é outro departamento. Então é o pêndulo, né, que vai para lá e para cá. A experiência com os símbolos e com a ação do Espírito deve ser feita? Deve. Qual é a posição que eu devo ter? Fazê-la e interiorizá-la. Devo voltar novamente a ela quantas vezes for necessária, mas todas as vezes fazê-la e interiorizá-la. Para ir para onde? Para o deserto. Tá? E aí faz um pouco e vai para o deserto e vai sofrer até dizer chega. Porque é ali que você cresce. Tá? Certo? Então nós não devemos, como diz Teresa também, desejar consolação. Teresinha vai trabalhar o quê? Eu quero consolar Deus antes de ser consolada por Ele. Então, essa é a experiência do deserto. Então, o Espírito envia Jesus para o deserto e o Espírito nos chama, cativa e manda para o deserto. Para quê? Para crescer, para voltar e evangelizar. Agora, a pessoa quer evangelizar só com consolação. A pessoa quer evangelizar só com experiência. Não pode. Você tem que evangelizar com a experiência e com o deserto. Com as duas coisas. Tem uns que só quer o deserto também. Está errado também. Tá? Nós somos discípulos de Jesus, não de João Batista. Tá? João Batista aponta para ele. E não ele para João Batista. Tá? Então, ele é o nosso modelo. Ele é o nosso Cristo. Tá? Então, é ele a nossa experiência maior. Correto? Então, precisa aprender a ler os sinais do Espírito, principalmente os constantes da Sagrada Escritura, sem idolatria e sem blasfêmia. Tá? E colocar a experiência do Espírito dentro do prisma eclesial trinitário. Certo? Fábio, você acha possível encontrar outros símbolos no momento atual para falar do Espírito, justamente devido à crise simbólica? Porque é muito difícil, né, para as pessoas, para nós é complicado, mas para o povo, no sentido de tentar relacionar o Espírito a partir de um símbolo que parece que não faz sentido. Não, mas olha o simbólico da mãe, do carinho, do acolhimento, do fogo. Tá? Essa experiência nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Tá? O vento continua aí. Sabe? E nós que moramos numa cidade de São Paulo, como foi essa semana, com tempestade e companhia, então o vento nos atemoriza, mas o vento também está para nos refrescar. Então nós somos servos do clima, da mesma maneira. O que falta, sabe qual é o problema do ser humano hoje, que o urbano nos traz? É a insensibilidade a isso. Tá? Então há um fechamento do ser humano com relação a isso, que o ser humano ele se tornou tão virtual, que tudo que é real ele despreza, inclusive o próprio corpo. Tá? E aí é essa festa desequilibrante que nós estamos vivendo hoje. Então eu creio que não é encontrar novos símbolos, é valorizar aonde nós estamos vivendo, tá? E realmente entrar novamente nessa escola,
certo? Eu gostei muito daquela mãe na pandemia, mãe e o filho, que passou no Fantástico isso. Eles começaram a ir para a sacada e começaram a conversar. E recobrou de novo, porque não se conversava mais. E a pandemia forçou a conversa. Então, diálogo é espírito, né? Sabe? E aí a pessoa começa a tornar, porque se a pessoa não trabalhar essa sensibilidade dentro dela, tá? Que é característica dos grandes místicos, pode o Espírito Santo gritar na orelha da pessoa, a pessoa não vai escutar, tá? Ela não vai escutar, certo? Então é algo, tá vendo um programa, quer dizer, uma pessoa que, por isso que eu falo sempre da vaidade maldita. Quer dizer, esse processo da valorização do virtual foi tão grande, que a pessoa deformou o processo dela de humano. E ontem estava vendo também Jim Carrey, eu não sabia dessa parte da história dele. Quando ele fez aquele filme que eu nem assisti, ele falava que era tão depressivo o filme que eu não quis assistir, sobre o Andy lá, que é um comediante, ele entrou tanto no personagem que ele esqueceu quem ele era. E isso não é assim, força de linguagem. Isso realmente aconteceu. Ele deixou de viver Jim Carrey e passou a viver o personagem. A hora que o filme terminou, ele entrou numa depressão louca, ele ficou maluco, porque se ele despersonalizou. Agora, para uma pessoa chegar nisso, é porque não valoriza aquilo que é humano, e aí não sabe nem quem é, e aí se perde, né? Tá? Então, é valorizar aquilo que nós já temos. E outra, pega nossas realidades paroquiais. A Igreja Católica, ela é mestra nisso. Com essas coisas de andar para a rua com cruz, com Santíssima, etc. Teve um evangelho que falou para um paroquiano meu, vocês souberam trabalhar isso, nós não. Tá? Por quê? Porque certas igrejas evangélicas não sabiam o que fazer. Nós católicos sabemos lidar com, pelo menos aqueles que sabem, né? Nós sabemos lidar com realidade simbólica. E quando eu falo isso, não é só liturgia. Pega nossos retiros, tá? Pega a nossa ação pastoral. Pega como nós lidamos com o pastoral, tá? Então nós somos mestres disso. Só que o que acontece, às vezes nós vendemos isso com um marketing vagabundo, tá? E não pode fazer isso, certo? Nós temos que trabalhar realmente aquilo que nós somos e valorizar aquilo que nós temos. E aí nós temos um arcabouço imenso e a gente não aprende a lidar com isso, tá? Então o Espírito nos ensina isso. Só que às vezes a gente fica surdo. Então, finalizando, tá aí. Nós estamos aí com tudo, tá? Nós vivemos na Jerusalém. Hoje nós somos urbanos, mas para transformar essa cidade numa convivência é muito difícil, tá? Então hoje isso é uma incógnita para mim, tá? Você pegar Lituânia, você pegar a antiga Alemanha Oriental, você pegar país que 90% não quer saber mais de Deus, isso deve levantar uma incógnita na nossa cabeça, que a gente fala, que ação está faltando do Espírito para que volte novamente isso, né? Certo? Porque apesar de ter tudo isso, a gente sabe que tem droga que voa para todo quanto é lado, solidão, suicídio, essa coisa toda, mas ninguém fala nada, né? Todo mundo só fala do supermercado norueguês, né? Então aí não dá, né, gente? Então o Evangelho, será que o Evangelho perdeu Não, é nossa culpa, não do Evangelho. É nossa culpa,
Nós não estamos sabendo ler os sinais do Espírito, tá? Nós não estamos sabendo, entre aspas, vender aquilo que é a comunhão que ele provoca. Nós não estamos sabendo fazer isso. Por isso que o Papa Francisco bater na teologia do encontro, porque é o que salva mesmo, né? Tá? Vamos lá, próximo. Gregório Palamas parece acentuar ainda mais a relativa dissociação entre a trindade histórico-salvífica e a trindade intradivina. Dentro da trindade imanente, a ordem das hipóstases é constituída pela processão apenas a partir do Pai. Já a trindade econômico-salvífica, que manifesta as energias incriadas, segue o princípio triádico de que, nesse caso, também se pode falar da processão a partir do Pai por meio do Filho e a partir do Pai e do Filho, tá? Que é o que nós vimos lá no Evangelho. Então, a gente olha a partir da trindade econômica. Eu não vou falar tudo que eu já falei tantas vezes sobre isso, que eu não vou nem repetir, né? Quando os teólogos gregos, no concílio de Ferrara e Florença, seguindo Gregório Palamas, falam da processão do Espírito, eles não se referem à ordem consoante as energias que se revelam na história da salvação, e sim à ordem intradivina, consoante as hipóstases. Por isso fala de processão do Espírito somente a partir do Pai. Então já falamos a sobeja sobre isso, e é isso daqui, pelo menos o texto está aqui, tá? Temas fenomatológicos na Idade Média. Nem na sistemática teológica, nem no misticismo do medievo latino, se atribui uma importância central à realidade da atuação do Espírito Santo. Não se elabora um tratado da pneumatológica à parte. Já falamos sobre isto, tá? Espírito e Trindade, virando a página 64. Nos debates em torno do filioque, nesse processo formam-se duas tendências ou escolas. A primeira entende a processão do Espírito nos moldes de uma doutrina da trindade psicológica, na analogia ao ato volitivo, enquanto a segunda vê o Espírito Santo preponderantemente o vínculo de amor entre o Pai e o Filho. O ato volitivo lá no final pressupõe um ato cognitivo. O vínculo amoris pressupõe o amor mútuo do pai e do filho, sendo que esse recebe do pai a capacidade de amar. O principaliter é reduzido cada vez mais a esse significado. O argumento decisivo é fornecido pelo princípio da teologia da Trindade, empregado axiomaticamente por Anselmo de Cantuária, mas em termos de conteúdo se reporta Agostinho, que diz que Deus é tudo uno, contanto que não se oponha a isso uma reciprocidade de relação. Este axioma só recebeu sua forma definitiva no Concílio de Florença. No final, em sua aplicação concreta, ela reforça a prioridade da substância divina una frente à peculiaridade das hipóstases e das suas relações. Tomás de Aquino argumenta na mesma linha de Anselmo. Ele procura mostrar que as afirmações bíblicas clássicas, somente o relacionamento do Filho e do Espírito, não podem ser limitadas à esfera da história da salvação. Ainda assim, tira por per filium e do principaliter mais do que Anselmo. Além disso, aprofunda a compreensão dos nomes próprios, amor e dádiva, que nós vimos semana passada. O Espírito Santo é o amor de Deus em pessoa, que, como amor divino, sempre é criador, e uma bondade transbordante no final, e porque se atribui todo o conceito da direção divina da bondade, a qual é apropriada ao Espírito, que procede como amor. Os efeitos da providência divina são ligados adequadamente com a pessoa do Espírito Santo.
Bom, aquilo tudo que nós já vimos semana passada, não vou repetir de novo, mas dá para vínculo amoris e o ato volitivo, um vai frisar mais a união do pai e do filho na processão, e o vínculo amoris, como a gente sempre fala, que vai falar aqui, né? É esse espaço de amor que abre entre o pai e o filho. Mas vamos unir uma coisa à outra. No final das contas, amor é ato volitivo, tá? E esse amor vai ser o vínculo amoris. Então dá perfeitamente para unir uma coisa à outra, certo? E aí entender, na medida que ato volitivo você frisa a origem do pai, no vínculo amoris você vai frisar também que o filho ama o pai, e por isso o vínculo amoris vai frisar mais isso, tá? Mas no fim eu vejo como algo uno. Última linha, Ricardo São Vítor, para explicar a triunidade. Interessante conexão com a pneumatologia é o fato de que a realização do amor absoluto entre o pai e o filho, que é condignos desse amor, o Espírito Santo aparece como co-amado, condilectus, como terceiro necessário, visto que o amor mútuo precisa, por sua vez, abrir-se a um terceiro. Todo aquele simbolismo do filho que nós falamos, tá? Isso em teologia do matrimônio fica claro. Mas o casal não tem filho. Não interessa se tem 300 filhos, não tenha nenhum. A teologia do matrimônio não é um casal fechado em si, mas sempre ele ama o mundo a partir dela e ela ama o mundo a partir dele. Se existe um casal em que eu amo ela, ela me ama, fechado, isso não é amor matrimonial, isso é uma floresta egoísta, certo? Se o amor é hermeticamente fechado com os dois, isto não é amor, isso é uso de um para com o outro. Ela deve ser uma escola de amor para ele, e ele deve ser uma escola de amor para ela. É transbordante. Por isso aberto ao terceiro. Quem é esse terceiro? É o filho? Pode ser o filho, mas pode ser o mundo inteiro. O mundo inteiro, tá? Então o terceiro aí ele se torna um ente, um terceiro ente na história do matrimônio, que dá para entender o que é a própria figura do Espírito, certo? Tá? Por outro lado, a caracterização de sua particularidade pessoal, o amor puramente receptivo, o pai é amor puramente doador, o filho é amor receptivo e doador, impede Ricardo de estabelecer de modo direto e coerente a ligação com a história da salvação, como história de amor de Deus com os seres humanos. Que não dá certo, tem sempre que ter a economização aí. Nessa direção vai o pensamento de Boaventura, que ancora intratrinitariamente a caracterização do Espírito como dádiva. Bom, gente, dádiva e dom e amor, no fim, é tudo a mesma coisa. Amor é entrega, tá? Quer dizer, se o amor é entrega, o amor é autodoação, o amor é doação, e a entrega, como nós já explicamos lá do paradidomi, é entrega em relação. Quer dizer, entrega é doação em relação, tá? Então não é uma doação que voa, é uma doação sempre para estabelecer relação, tá? Então doação é amor e vice-versa. Como primeiro presente, o Espírito Santo é origem e modelo de todo presentear, assim como causa ou razão exemplar de todos os presentes e dádivas. Qual é o primeiro presente que a gente dá? Somos nós mesmos. Então, se um homem ama uma mulher, esse amor tem, mesmo se ele é inconsciente, ele tem que vir do Espírito.
E esse amor, ele tem que ser entrega. Se entra, Gênesis 3, qualquer que seja vestígio de dominação, de utilização, de egoísmo, de instrumentalização, vem do humano ou vem do diabo. Nunca o Espírito Santo vai fazer a pessoa ter um ato egoísta. Nunca. Todo ato egoísta vem de nós. Mas nós não devemos amar nós mesmos? Está escrito lá em Lucas 10. Amar o próximo como a si mesmo. Qual a diferença disso para egoísmo? É uma boa pergunta. Um amor fechado de si. E amar a si mesmo? Amar como Deus nos ama. Então, amar como? Aonde está isso na Bíblia? 1 Coríntios 13. Serei conhecido como eu sou conhecido, né? Então, aí verdadeiramente nós nos amamos. Tradução: se eu devo me amar como Jesus me amou, eu me amo para amar o próximo. Então, toda a construção de mim mesmo como pessoa, no corpo e na alma, nas virtudes e tudo mais, é para eu amar o próximo. Sempre. Então eu me construo, e quando eu falo me construo é me amar. Eu me construo com o ser humano para poder me doar a Deus e ao próximo. Não pode ter resvalo de egoísmo. Não pode ter resvalo de egoísmo. Então eu tenho que cuidar do meu corpo? Eu tenho que cuidar do meu corpo. Para quê? Para poder amar os outros. Então eu posso cair na droga, me demolir, me matar, ou entrar numa sexualidade louca, então eu estou me demolindo. Ou eu posso idolatrar meu corpo, então também estou me demolindo. Tá? Tudo que eu fizer na minha vida, tá? 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, tudo tem que ser para a glória de Deus. Então o que é isso daí? Tudo tem que ser em função da verdadeira doação. Aí o Espírito Santo vai me ajudar. Então essa guerra contra o pecado dentro de nós, o aliado é o Espírito, que vem me ajudar numa escola de verdadeira entrega. Correto? Tá? Fica claro que tanto São Boaventura quanto Ricardo de São Vítor aurem em suas afirmações pneumatológicas de suas respectivas experiências espiritual, de dotação do com espírito e do amor amistoso, respectivamente. Então, obviamente, da própria vivência espiritual que vai brotar a concepção da ação de Deus. É óbvio, né? Por isso, nossas espiritualidades, e espiritualidade, como Gálatas 5 diz, é viver no espírito, né? Então deve sempre, é a partir dela que a gente faz teologia, né? Então a tua pneumatologia tem que refletir qual é a relação que você tem com o Espírito Santo, certo? Então aí vai a coisa. Agora quando começa a entrar humano, aí, humano no sentido, né, de carne, açougue, aí a coisa fica difícil. Espírito e graça é uma relação extremamente interessante, graça criada, São Tomás de Aquino, que a gente deve trabalhar. Qual é o perigo? É o desvínculo disso. Qual é o perigo? A absolutização da graça. O mundo protestante às vezes faz isso, o mundo católico também, claro, mas tem uns que levam uma radicalidade que a graça vira uma magicona sem fim, né? Qual é o problema? Desvincular o Espírito Santo da graça. Então, a pneumatologia vai trazer o ser
que é a terceira pessoa, como aquele que é o dotador da graça. A teologia da graça vai ver pela perspectiva da graça. A teologia da espiritualidade vai ver a história da ação do Espírito como graça na vida de pessoas. A mística vai ver a atuação do Espírito como graça. A cética vai ver a preparação humana do acolhimento da graça. Mas a primazia é a pessoa do Espírito nesse processo todo. Deu para entender o que eu falei? Tá? Qual é o problema nisso? Quando você acentua um lado ou outro. Porque nós temos, como lá na guerra com os filisteus, nós temos uma mania de agarrar a arca da aliança. Vai vir processos idolátricos, sim. Mas o que acontece naquela passagem bíblica? O que acontece que ali dos filhos de Eli, etc., vai acontecer o quê? Por que os filisteus pegam a arca? Porque os fizeram um barulho tão grande a hora que ela chegou, que parece que o texto está encaminhando. Não, os filisteus vão perder porque a arca chegou, os filisteus ganham. Por quê? Porque há uma instrumentalização do divino. Nós todos, sem exceção, nós queremos agarrar e segurar o divino. Ninguém segura o divino. Por isso a frase do Papa Bento: ninguém possui a verdade, nós somos possuídos por ela. Será que nós temos essa perspectiva quando a gente estuda teologia? Então, sempre é o apofático, sempre o que? Nós somos calados perante o mistério. Mas não é por isso que eu não vou conhecer, eu vou conhecer, mas sempre com o cuidado. Ninguém toma posse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ninguém pode tocar nela. Então, querer tomar posse, você está com problema. Tá? E pode esperar. Todas as vezes que você falar paz e segurança, quer dizer que chegou o fim. Todas as vezes que você achar que você está com a segurança na mão, fica tranquilo, vai cair. Não, mas é normal, Jé. Por quê? Por que eu estou falando isso? Estou fugindo do assunto? Não. É o processo do relacionamento com a graça. Ninguém toma posse. Ninguém toma posse. Isso eu posso então falar, não estou em estado, eu posso ter, eu tenho que ser objetivo, estou em estado de graça, mas eu posso falar assim, daqui 2 minutos estarei em estado de graça? Não. Então, eu tenho que aprender a lidar com o livre que é Deus. Tá? O vento sobra onde quer. Tem pessoa que quer segurar o vento. Quem que pode segurar o vento? Nem a Dilma segurou o vento. Sabe? Então ninguém segura o vento, gente. Então para com essa história de querer segurar o vento. Tá? Certo? O que une a pneumatologia ocidental e oriental é não só a tarefa que lhes foi imposta de esclarecer a processão intratrinitária, mas também ainda o interesse de refletir teologicamente sobre a experiência espiritual da participação no Espírito Santo, que é a graça. Um pouco para baixo, a referência à inabitação do Espírito serve menos à comprovação de sua divindade e mais acentuação no agraciamento humano. Olha que palavra bonita isso. Consequentemente, trata-se dessa questão não num tratado próprio intitulado Espírito Santo, e sim na doutrina das virtudes. O ponto, por quê? Pelas virtudes você vai falar que você está na graça ou não. Anjo de luz, nós estamos cheios de anjo de luz, e embaixo lá está Satã, né? Então a aparência é um santo de primeira, né? Uma pessoa agraciada, olha que bonito, onde ele estende a coisa, todo mundo curado, transformado, papapá. Vai ver por trás está Satã, né? Sabe? Então,
é o fruto. É a árvore boa, só pelo fruto bom a gente vai saber. E quando a gente fala de prática de virtude, não é uma virtude. Então você pode ter uma virtude e ter 528 defeitos e vício, tá? As práticas da virtude vão desembocar aonde? No amor. Toda virtude é amar. Não tem como. Toda virtude é amar. Então, João 8, ele está fazendo justiça, mas não tem amor nenhum ali. E tem uma hipocrisia da grossa com relação à adúltera. Essa justiça sem amor não é justiça, é lixo. Tá? Então, todas as virtudes é uma grande orquestração para mostrar que o fruto é amar. Então, nós sabemos que a pessoa é santa pela prática das virtudes. Tradução, se ela ama ou não. Porque se ela não amou, ela não é santa. Tá? Ela pode bater no teto, ela pode curar um monte de gente, ela pode fazer o que for. Santa ela não é. Tá? Santa ela não é. Certo? Lembra que nós estamos falando da graça aqui. O ponto de referência das respectivas explicações aí Pedro Lombardo, da virtude da caritas com o Espírito Santo. Portanto, não é só um amor entre o pai e o filho, mas também o amor com o qual os seres humanos amamos a Deus e ao próximo. Repara que em Lucas 10 e nas passagens paralelas, como vai ser Mateus agora no domingo, os respectivos vão fazer homilia, tá? Amar a Deus com todo o coração e ao próximo como a si mesmo. O substantivo é um só, tanto para Deus quanto para o ser humano. Tanto que São Paulo, em Romanos 10, ou Romanos 12, agora fugiu, ou 13, agora fugiu. A lei se resume em amor ao próximo. Por que ele não fala do amor a Deus? Porque a primeira é João. Quem ama verdadeiramente o próximo, ama verdadeiramente a Deus. Tá? É muito fácil falar que ama a Deus. Tá? Então, nós sabemos que vivemos o Espírito Santo na medida em que amamos. E aí vem o leque. Prática de virtudes, mas fruto da graça. Esse amor é fruto da graça. Por isso que a gente pode ver a lei natural sendo vivida fora dos limites da Igreja Católica, na medida que a pessoa ama. Tá? E nós seremos, conforme Mateus 25, julgados pelo amor. Não tem outro caminho. Tá? Apesar, lá no final, aqui se acentuar o caráter pessoal do Espírito, no acontecimento da graça parece igualmente necessária a distinção, desenvolvida em contradição à tese da identidade, entre inabitação do Espírito, como gracia increata, e a graça criada, que atua no ser humano como sinal de inabitação. A graça, portanto, não é idêntica ao Espírito Santo, mas a comunicação da graça que lhe é apropriada. Guarde essa frase, não para a prova, para o resto da vida. Tá? A distinção entre graça incriada e graça criada é fundamental para quê? Porque é o Espírito que age em nós. Romanos 8, novamente. O Espírito se une ao nosso Espírito. Esse une é graça. Tá? Esse une é graça. Tá? Então, Efésios 2:8. É por graça que vós sois salvos. Então, esse une é a ação do Espírito. Mas eu não posso confundir a inabitação dele, como também a Trindade habita em nós, com a ação que é a própria graça. Então esse desvincular é necessário. Por quê? Porque nós não somos deuses.
ninguém é aqui a quarta pessoa. Então, na medida em que eu começo a confundir, eu começo a proclamar o quê? Como muitos líderes de seitas começam a falar o quê? Eu sou Deus. Tá? Então é muito perigoso eu começar a agir e falar que eu sou Deus. Tá? Aí é aquelas loucuras mais do que louca que a gente vê na história. Então essa distinção é sumamente necessária. Então é distinto porque a graça criada não é o Espírito Santo. É a ação dele. É a ação, mas não é ele mesmo. Não. Mas ele habita em nós. Tá? Certo? Aí agora a graça se une a nós perfeitamente. É ele mesmo. Por que é graça incriada? Lembra do texto lá do dom? Quando a gente fala graça, gente, é dom. Tá? Graça é dom. Então, tanto que no Antigo Testamento, o famoso Hesed, vai ser benevolência, né? Favor. O que é favor? É doação. Então, no final das contas, são palavras que tomam a sua tecnicidade teológica para a gente poder distinguir e entender aquilo que é a ação de Deus, mas o Espírito Santo é dom e ele nos dá o dom para que nós possamos ser dom, tá? Mas para não ficar usando a mesma palavra o tempo todo e confundir tudo, como é uma habilidade próxima do ser humano, então se distingue os vocábulos. Mas ele é o dom que nos dá o dom para que a gente seja dom e nos doemos, tá? E quanto mais nos doamos, mais parecido com o dom nós somos, certo? Agora, eu não posso falar que eu sou o próprio dom de Deus, né? Porque aí, enfim. É essencial essa diferenciação, mas podemos continuar com os termos, né? De participamos da doutrina. O termo está aí. O ideal é inabitação. Habitação em. Esse que é o processo. E essa inabitação em é aquela frase famosa, né? Ele vai fazendo nos acostumar com Deus e Deus acostumar conosco, tá? E aí o nosso futuro vai ser o quê? A inabitação eterna, tá? Nós aprendemos tanto a nos doar, nos doamos, e quanto mais nos doamos, mais nos aproximamos de Deus, e aí mais próximos de Deus nós somos, até que chega um dia em que vamos para a inabitação eterna. Deus vai sempre estar em nós. Lembra da palavra de Paulo? Deus será tudo em todos. Essa é a marca da vida eterna que Paulo fala. Respondendo a sua pergunta, é isso aí. Então vai ser a inabitação eterna. Quem não ama aqui vai para o inferno. Só isso. Tá? Porque você se fecha tanto, você é tão egoísta, você é tão fechado, que, aí eu gosto da imagem que o padre Fortea coloca, né? É um grande cemitério de pessoas que estão murmurando e reclamando e xingando e ofendendo o tempo inteiro, cada um na sua cova, se incomodando com o choro, a raiva e o ódio da cova vizinha. Esse é o inferno. Tá? Sobre a maestria de Satã, que é o incomodado dos incomodados, tá? O blasfemador dos blasfemadores. Então, aí você vai viver eternamente sozinho, certo? Então a chave para entender tudo é o que o Papa Bento escreve em Deus Caritas Est, né? É o amor, não tem como. Não tem como. Tá? Por isso, Terezinha, não é uma piada aquilo. Quando ela fala, eu encontrei meu lugar na igreja, no meio, no seio da igreja, serei o amor, é só para ela isso? Ela revela como rosto de Jesus o que nós somos. Quem não falar o que Terezinha encontrou,
Quem não entendeu o que ela entendeu, não vai entender nada disso aqui. Absolutamente nada disso aqui. Nós somos isso. Olha, em 1 Coríntios 13, a gente fala muito de 1 João 4:8, mas em 1 Coríntios 13, quando São Paulo fala, se eu não amar, eu não serei nada, udem, é a chave para poder entender tudo. Eu sou na medida em que eu sou dom. Se eu não sou dom, eu não sou. E aí acontece um processo de despersonalização tão grande que eu corro o risco realmente de ir para o inferno. Tá? Então o inferno é o lugar daqueles que não são. E eles vivem o não ser pelo resto da eternidade. Então a graça revela quem nós somos. Aí o grande drama, eu falo que o centro do catecismo é a teologia da graça, obviamente é a graça. Ali é o centro da ampulheta, né? Porque vem todo o processo da ação divina, que vem pela liturgia, vem a graça, depois se amplia nos mandamentos, que é tudo também falar o que é amar. E o centro da teologia da graça ali, o que é? O relacionamento entre graça e liberdade. O grande enigma é esse daí, né? Até que ponto vai a mim, ou eu vou virar um calvinista extremo, em que eu vou acreditar na predestinação, e aí a graça é tão graça que eu sou aniquilado por Deus, ou eu vou numa outra ponta pelagiana louca, em que eu tenho que ter uma liberdade fora da graça de Deus. A solução vem na medida em que o Espírito Santo é o próximo item, é a liberdade. Tá? Quanto mais na graça eu estou, mais livre eu sou. Porque veio com uma coisa de liberdade, né? A mulher mais livre do mundo é Nossa Senhora. Não existiu pessoa mais livre do que ela. Não existiu pessoa. Porque ela concebeu, não, na vida inteira dela, desde a Imaculada Conceição até a Assunção. Ela é a livre. Então nós temos que ver a ação do Espírito, porque para você se doar, você tem que ser verdadeiramente livre. E não livre exteriormente só. Aí eu tenho liberdade para pegar meu dinheiro e dar para um pobre. Não só isso. Eu tenho que ser livre interiormente. Porque eu posso dar até para autoconsolo, né? Ai, como eu sou bom. Vou lembrar desse ato de bondade para lembrar quanto eu sou bom. Para eu ter um consolo em mim e saber que eu tenho alguma santidade em mim. Já tenho orgulho, já perdeu tudo já. Então, esse processo da liberdade é fundamental. Tá? E é essa perspectiva, como nós já falamos e repito, se perde em determinadas instâncias eclesiais, em que a pessoa age tudo em função do fora, tudo em função do superior, do mestre, do professor, do padre, do bispo e não sei mais quem. E aí a coisa fica difícil. E aí, fechamento, tá? E aí agora, o ser humano não ama isso, né? A gente pensa, todo mundo quer ser livre. Não, todo mundo quer ser escravo. Tá? A ânsia da carne é a escravidão e não a liberdade. A ânsia da carne é ter alguém que fala o que eu devo fazer, para eu ter espaço para fazer o que eu quero. Esse é o mote da carne. Não pensa que eu quero alguém para me mandar. Eu quero alguém para me mandar para eu fazer o que eu quiser. Tá? Para eu ir fazer o que eu quiser, para eu ter prazer. Tanto que as síndromes loucas de masoquismo e sadismo está aí para provar isso. Aí a pessoa escrava plenamente. Tá? Todos os santos são livres. Não tem santo escravo. Tá? Não tem santo escravo. Vocês entendem o que eu falo, né?
Continuando, a atuação do Espírito Santo, que em última análise é incompreensível e inefável. Tomás de Aquino sustenta a correspondência fundamental entre o Espírito Santo, que é em pessoa o fruto do amor, procedente e transbordante, e o amor como forma das virtudes e dos dons do Espírito, constitui o cerne da vida espiritual moral. O cerne da vida espiritual moral. Tá? Os dons, não falamos dele, mas todos os carismas, todos os dons, é para a pessoa descobrir que o amor de Deus existe. Agora, na medida em que dom é usado para pegar dízimo, dom é usado para eu aparecer, dom é usado para eu ter cartaz, aí já demoliu tudo. E a gente pode usar isso também, vamos usar isso para uma outra coisa, aptidão natural. Você é um músico de primeira, você é um cantor de primeira, você é um pintor de primeira, você é um escultor de primeira, você tem um QI de 500, tá? Você apreende e sabe tudo. Se não tiver o amor, isto é o teu buraco para o inferno, tá? E grandes dons, grandes responsabilidades, a teoria dos super-heróis vai trabalhar isso o tempo todo, né? Que a lidar com o poder é algo que mexe com o ser humano. Olha a campanha política. Então mexe com o ser humano o tempo todo, tá? E a nível eclesiástico isso não é diferente, tá? Então, se eu não uso o meu dom para construir ser humano, para me doar, para amar a Deus e ao ser humano, o dom passa a ser autorreferencial. Mas eu posso pegar a graça e transformar em desgraça? Posso. E o tempo todo. Sagrada Escritura. Fica 4 anos estudando Sagrada Escritura. Para depois pegar uma homilia, uma pregação, um estudo, uma teologia, ou seja lá o que for. A pergunta, vocês vão fazer homilia. É fácil fazer certas homilias? Não. Você peca, você é pecador. Você vai lá fazer homilia. Você está falando de você. Dói? Dói. Mas eu não posso calar a boca, porque eu tenho que pregar aquilo que é. Mas eu estou que pensar o quê? Eu estou me construindo com a minha homilia. E a pergunta para você que faz homilia é essa: a tua homilia te constrói? A tua homilia te faz bem? A tua homilia te faz um homem, uma mulher melhor? A tua homilia te ensina a amar? A tua homilia faz isso? Se ela fizer, ela é uma boa homilia. Se ela não fizer, é autorreferencial, é puritana, ou seja lá o que for. Tá? Então, todos os dons, o crivo não é o dom, o crivo é como eu uso o dom. Esse é o crivo. Antes de ser o servo da parábola dos talentos, dos 2, e aplicar bem, Jesus não falou do 1 que enterrou. Mas será que a gente não pode ser do 5 e enterrar? A marca da parábola foi imediatamente e aplicou. E aplicou para quê? Para fazer o bem. Porque na mesma Mateus 25, está lá, tive fome, me desse de comer. Tá? Então, esse é o Cristo. Aí eu consigo trabalhar isso em mim. Aí eu sei se o Espírito Santo está agindo em mim ou não. Deu para entender? Tá? Que é fruto, dom, que aí é a vida espiritual moral. Então constitui o cerne da vida espiritual moral.
Então aí eu sei que a minha moral é verdadeiramente cristã. O movimento em direção a Deus, que o ser humano realiza consoante sua natureza livre, necessita de impulsos externos, entre estes, a graça, na forma de graça santificadora, torna-se ao mesmo tempo interior ao ser humano. Então, o catecismo da Igreja Católica vai falar algo que é precioso. Até o primeiro movimento de conversão é graça de Deus. Tudo é graça. Então o que reserva a mim? A abertura. A abertura a isso, a procura a isso. E é esse espaço de liberdade que o ser humano tem dentro dele, que é o famoso livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele tem que virar liberdade. Tá? Então, na procura do livre-arbítrio, na procura do exercício dele, ele pode virar liberdade ou virar escravidão. Também não tem uma terceira, uma é uma coisa ou é outra, tá? Então, é essa procura, por isso o famoso verbo darash no hebraico, que vai dar o famoso midrash, é sempre se buscar a Deus, tá? É sempre se buscar, e esse buscar é a marca da liberdade, tá? E quanto mais eu busco, mais em liberdade eu fico, tá? Aquilo que Tomás de Aquino trata na doutrina da graça e das virtudes, sob o título de lei, deve ser lido como fundamentação de uma vida a partir do Espírito. O amor, como nova lei da nova aliança, é designado por ele ao mesmo tempo como lei do Espírito e como lei da vida e da graça. E que Tiago vai falar o quê? É a lei da liberdade. Às vezes a gente gosta de trabalhar Romanos, né? 6, 7, né? Mas trabalha em Tiago isso. Olha a expressão lei da liberdade. É a lei do Espírito, né? Que 2 Coríntios 3, né? É a lei do Espírito. Então, a lei, ela só serve para ser pedagoga, para nos apontar o pecado. Mas a visão do cristão de lei é pedagoga do amor. Não existe lei, seja ela qual for, que não deve ensinar para amar. Tá? Quantas leis nessa história de 2000 anos de cristianismo não caiu? Quanta coisa não caiu? Né? Quanta coisa não foi demolida? Quantas verdadeiras estruturas legais foi tudo pro chão? Né? Por quê? Porque não ensinava a amar. Não ensinava a amar. E ao não ensinar a amar, destruiu. Acabou com tudo. Tá? E as próprias leituras e releituras, como o Código de Direito Canônico. Compara o Código de Direito Canônico de 83 com o Código de 17. Em essência, o que mudou? Já pararam para pensar nisso ou nunca pensaram nisso? Já pararam para pensar ou não? Ou é a mesma coisa? Então, a marca é essa palavrinha aí. O Código de 17, ele queria amarrar absolutamente tudo. E amarrava absolutamente tudo. Tá? Era uma coisa pormenorizada, fechada e, muitas vezes, desvinculada da palavra de Deus. O Código 17, as duas marcas são essas. Tanto que a abertura, que é a introdução que o João Paulo II fala, é o livro da vida da igreja. Eu acho a expressão mais linda que existe essa daí, para falar Código de Vida, Código de Canônico. É o livro da vida. É o livro da nossa vida. Tá? E nesse livro da vida, essas duas coisas marcaram. Primeiro, tem uma participação muito maior da palavra de Deus, da Sagrada Escritura. Tá? E prima pela liberdade. Prima pela liberdade, tá? De modo que isso vá fazendo com que essa estrutura aconteça nesse prisma. Agora para entrar no próximo aqui, ó. Espírito e liberdade. Nas afirmações eclesiológicas da teologia medieval, o Espírito Santo não desempenha praticamente nenhum papel, né? Já falamos sobre isso, vamos lá para frente. Dos Scott, Guilherme de Ockham,
destacam mais acentuadamente o momento da liberdade do Espírito no acontecimento da graça, embora tendam, por sua vez, a identificar o Espírito Santo com presente que permanece indisponível, sendo que, particularmente, Ockham entende graça como solicitude pessoal de Deus. Próximo, ao lado das correntes escolásticas principais, movem-se uma tendência teológica monástica que mostra um interesse mais acentuado pela atuação livre e própria do Espírito na salvação. Joaquim de Fiore, no ano 1960, o despontar do terço status da história da salvação, essa era no Espírito Santo, substitui o Antigo Testamento ligado ao Pai, bem como o Evangelho ligado a Jesus Cristo, ao qual segue agora. De modo embrionário, já desde Bento, o Evangelium regne como Evangelho eterno. Joaquim de Fiore teve um problema, estão tentando reabilitar ele agora, mas o problema da teoria dele é o estancamento, né? Falar que o Pai já agiu, o Jesus já agiu, agora é só o Espírito. É problemático, né? Tudo é a ação da Trindade, né, gente? Então, isso é muito problemático, tá? O que de bom a gente pode pegar de Joaquim de Fiore? Esse processo que depois vai falar aí desde Bento, é o Evangelho Reino, que é o Evangelho do Reino, Deus que continua atuando pela ação do Espírito. Então, isso sim, nós temos que ser leitores da ação do Espírito hoje. Quem não lê a ação do Espírito, morre. Simplesmente, para falar a verdade, não serve para nada. Tá? Então, tudo nós que somos e devemos nos consagrar a Deus, é o tempo inteiro ter que ler os sinais do Espírito. O tempo todo. E para falar a verdade, é só na graça, na alegria? Não, no sofrimento também, né? É ler os sinais do Espírito o tempo todo. Vamos fazer uma leitura dos sinais do Espírito na pandemia. É uma obrigação nossa fazer isso. Agora, tirar o pai e o filho disso, isso é extremamente teologicamente problemático. Então, jamais fazer isso. Próximo. Enquanto que a era do pai era a era dos patriarcas, dos filhos dos clérigos, o reino do Espírito é representado pelos monges e vira espiritual, os homens e mulheres espirituais de ordens carismáticas encandecidos pelo Espírito. Quem vai pegar isso aqui? O próximo item, a reforma. O que a reforma vai falar? Sem hierarquia, sem pessoas especiais. Só que a reforma vai levar à radicalidade. Sem pessoas consagradas a Deus, sem ordem religiosa, sem nada. Não há, todos são iguais. Tá? Então, esses movimentos, eles começam como reação a certas absolutizações hierárquicas, só que eles vão para o outro lado, né? Tá? Vão para o outro lado. E ao ir para o outro lado, a consequência a gente já conhece. Tá? Para baixo, 3 linhas, o reino da servidão e também da filiação são substituídos pelo reino da liberdade, em que a mediação pela letra da Escritura, por meio de símbolos e sacramentos, torna-se a rigor supérflua. Ainda haverá hierarquia ministerial e administração dos sacramentos, mas espiritualizados numa igreja de constituição mais joanina do que petrina. O que caracteriza essa igreja joanina? Principalmente nas cartas. Do Espírito, mas uma igreja do amor, tá? Uma igreja do amor, da igualdade,
tá? Só que isso é problemático, tá? É problemático porque a gente tem que começar falando assim: Jesus quis a hierarquia. É óbvio, né, gente? É óbvio, tá? Então, agora a idolatria dela está errada, mas também a extinção também está errada, é óbvio, tá? Então, o equilíbrio deve ser visto, né? O equilíbrio deve ser visto. Só que às vezes as pessoas não trabalham equilíbrio, aí vai naquela dimensão Jesus, Deus e homem, uma hora vai para Deus, uma hora vai para o homem, e aí dá que se problemada todo, tá? A relação, mas isso daqui, de novo, vai desembocar na reforma. A reforma vai abarcar todos esses processos heréticos, né? Vai abraçar todos os processos heréticos, tá? Então isso daqui vai desembocar lá, tá? Então vai aquela coisa de Moisés, né? O Coré e o Bantô de Abiron. Mas nós não somos todos iguais, por que Moisés tem que ser mais? E tem pessoas que analisam isso, que a fala ali é a fala de Lutero. É a fala de Lutero. Por que tem que ter um a mais? Que seja mais que os outros. Tá? Se a hierarquia não é lida como serviço, como vai falar tantas vezes já, então ela perde o sentido dela. Então muitas vezes esses processos heréticos acontecem por causa de outros problemas de absolutização de poder, né? A religião dessa nova era será inteiramente livre e espiritual, no interesse da liberdade a partir do espírito. O cumprimento escatológico é situado no presente ou futuro próximo. Não obstante, toda simpatia e em face do fato de determinadas profecias de Joaquim são associadas a Francisco de Assis. Boaventura acentuou o primado absoluto de Cristo, que continua sendo Senhor, também na época do Espírito da Igreja. Então aí vai haver esse conserto, né? Então dá uma consertada com relação a isso. Vamos lá no próximo. Concluindo, a pneumatologia da Idade Média apresenta dois focos. Por um lado, as definições conceituais escolásticas, que procedem de modo mais analítico do que sintético no marco de uma teologia da Trindade imanente essencialista, ou no contexto da doutrina das virtudes e da graça. E por outro lado, movimentos intraeclesiais, subversivos e cismáticos de caráter espiritual e carismático. Tanto um lado quanto o outro não trabalha a pessoa do espírito, né? Tá? Fica meio nublada a coisa. Trindade econômica e trindade imanente. Cristologia e pneumatologia. Graça e liberdade. Espírito e igreja. Espírito e ministério. Espírito e mediação sacramental. Liberdade e vinculação. Então, nós temos que trabalhar o equilíbrio nisto. Tá? Então, quem é o Espírito como pessoa, graça em criada, que provoca a graça criada, união, doação e por aí vai. Tá? Então, é liberdade, age com pessoas livres. O Espírito é o Espírito da liberdade. Quanto mais livre você é, mais prova que você está a favor do vento. Quanto mais escravo você é, mais contra o vento, ou rua, você está indo. Certo? Ficou alguma dúvida? Então vamos em frente. Reforma. A época da reforma confirma a observação geral de reavivamentos e nova acentuação na pneumatologia. Ocorre principalmente em tempos de crise. Olha que bonito isso. Quanto maior a crise, mais o Espírito Santo age. No Antigo Testamento, qual a maior ação do Espírito? O exílio. Ezequiel 37. Vê, profetiza a palavra e o Espírito dá vida a esse povo que está morto. Então, quando a gente é espremido no Getsemane, no moinho de azeite, mais azeite sai, né? Então é ali que realmente na espremeção que o Espírito Santo age. Certo? Agora se buscar a fuga está tudo perdido. Dando continuidade aos enfoques
e de uns Scott e Occam, os reformadores acentuam frente a frente, indisponível do Espírito. Nesse contexto também eles são semelhantes a dos teólogos medievais, desafiados por diversas correntes espiritualistas. Lutero, ele entende o Espírito Santo não como força sobrenatural, idêntica ao amor, presente no ser humano, mas rigorosamente como frente a frente pessoal, que cria a fé e só pode ter um assento na fé. É a marca, né? A salvação operada operada unicamente por Deus e Jesus Cristo, como único mediador, torna-se um promê no Espírito Santo. O encontro comunicador da salvação com o Espírito de Deus acontece por meio da palavra da pregação, e acontece de tal maneira que a palavra externa atua a palavra interna, que é a graça. Na pneumatologia se juntam, portanto, os axiomas básicos da reforma: solo Deo, solo Cristo, sola fide, sola gratia, solo verbo. E aí a pneumatologia no final permanece vinculada à cristologia, muito mais. E a existência espiritual realiza-se no segmento do Deus abscondido, que revela a cruz. Características aí: o ser humano não é transformado pelo Espírito, a graça é uma capa que envolve o ser humano pecador, ele não é transformado, a primazia da palavra, da Escritura, e aí a análise que vai fazer individualmente, porque o Espírito sobra em cada um, vai ser uma absolutização do individual em detrimento do eclesial. Tá? E aí a coisa é muito problemática por causa desse processo. Tá? Justificação, olha lá o fim do próximo. O acento é colocado mais fortemente, olha aí, na aceitação da palavra do que nas consequências éticas para uma vida a partir do Espírito. Aceita Jesus, não aceita Jesus. Por que isso? Porque tem que dar a prisma da liberdade, do livre-arbítrio, melhor dizendo, para aceitar Jesus. E nós? Qual é a primazia? Qual é a primazia, católicos? Da graça que transforma. Da graça que transforma. Essa é a primazia para nós. E não da liberdade, do livre aí. Tá? A primazia da graça que transforma. Tá? E ela transforma. E o ser humano pode ser santo aqui. Lutero jamais aceitaria isso. Tá? Importância aí da pneumatologia em outros reformadores. Nas formulações da Confissão de Augsburgo, Philipp Melanchthon, o discípulo lá de Lutero, segue a linha luterana. Na palavra, o Espírito opera a fé justificadora, cujos frutos são representados pelas boas obras no ser humano renovado em existência pelo Espírito Santificador. É o Cristo exaltado até o Pai que santifica os que nele creem, pelo envio aos seus corações do Espírito Santo que os rege, consola, vivifica e os defende contra o diabo e o poder do pecado. Frente aos espiritualistas, acentua a vinculação do Espírito à palavra. A primazia é a palavra, o Espírito é anexo dela. Tá? Próximo. Reformador influenciado pelo humanismo de Melanchthon, vai ao encontro do interesse que intensifica a incipiente era moderna pela conexão entre fé, experiência e ação ética. E faz isso por meio de uma descrição psicológica da ação do Espírito. O acento é colocado na salvação sob a vontade de Deus, como lex spirituale e lex viva. Diferentemente do caso de Lutero, a contraposição agostiniano platonizante de espírito e carne, que é visível, desempenha um papel importante, sobretudo entre os reformadores da Alta Alemanha. Zwinglio, lá embaixo, Deus, que é o Espírito, só pode revelar-se no Espírito ao ser humano, que é carne, e tudo operar no Espírito Santo. O acento particular
torna-se claro na afirmação exacerbada que não é a palavra externa, mas o Espírito, o verbo interno que cria a fé. Os sacramentos convertem-se assim em meros sinais distintivos. O sacramento é sinal de que a pessoa aceitou Jesus, é sinal de que o Espírito agiu dela, e não mais canal da graça de Deus. Acabou isso para a reforma, tá? Na medida que eu acabo com isso, para que eu vou ter hierarquia? O importante é a pessoa aceitar a palavra, tá? Mas no caso da catequese de adultos, da catequese do batismo, por exemplo, não é importante a gente ressaltar a questão do acolhimento, da aceitação de Deus, Sim. do Espírito, para receber a própria graça? Então não tem problema, gente. Não, o problema é a acentuação quando você vai para um lado só, né? Tá? E o não transformando, né? Pneumatólogo entre os reformadores é sem dúvida Calvino, que já tematiza a mediação universal do Espírito Santo, expressamente soteriologia e eclesiologia. Seu pensamento: o Espírito Santo aparece não só como cooperador, mas como criador, que estabelece o vínculo, medeia a comunhão com Cristo, o que Calvino também esposa coerentemente da teologia da Eucaristia. A graça de Deus opera no interior do indivíduo os frutos e na igreja as obras do Espírito, sem mediação sacramental. Calvino enfatiza mais acentuadamente do que os outros o efeito da dotação do Espírito, a qual o Evangelho ensina e os sacramentos confirmam na vida sociopolítica. Então Calvino faz um tipo de um retorno, tá? Que depois vai dar no próximo as correntes espiritualistas que vão vir depois, tá? Certo? Aí a tendência posteriores contrárias à reforma e por aí vai, tá? E aí isso vai desembocar em quê? Nós estamos no século XVI. Vai desembocar lá no final do século XIX no pentecostalismo, que vem do metodismo e por aí vai. Então vai ser uma escada até chegar nisto, tá bem? Alguma dúvida? Alguma dúvida, mãe?